Aqui no Nocaute a gente tem falado bastante de literatura russa e muito da literatura do passado. Aí me lançaram um pedido, um desafio. Como é que é a literatura na Rússia hoje? Bom, podia ficar horas falando aqui, evidentemente tentarei ser conciso. Essa literatura russa que foi toda criada à margem da censura. Não foram os comunistas que inventaram a censura, vem desde o nascimento da literatura russa, todos os escritores foram censurados. Se a gente for falar da literatura russa hoje, talvez seja da primeira vez na história do país em que a literatura não é criada num ambiente de censura, pelo menos de censura explícita e específica. Ano passado entrevistei um estudioso, um especialista russo, Evgeny Dobrenko. Dobrenko me disse que a literatura russa hoje não é censurada porque ninguém mais lê. Será que ninguém mais lê? Mas não é que ninguém mais lê, obviamente. Vou mostrar os dados daqui a pouco. Mas é que a literatura na Rússia, justamente por causa dessa questão da censura, tinha uma centralidade, né? Porque era a única arena de debates. Ela acabava cumprindo vicariamente a função das outras ciências humanas. Então as revistas grossas, revistas literárias russas, traziam no seu bojo debates que transcendiam muito a questão literária. E os escritores muitas vezes eram, sei lá, os gênios da raça, os profetas do país ou da geração, né? Hoje essa discussão partiu para outras mídias, para a TV, para a internet, etc. E a literatura é apenas literatura, coisa que na Rússia ela nunca foi. Então, ninguém está mais lendo como é que é o mercado russo. Bom, eu peguei uma pesquisa da firma alemã GfK em 2017, que colocou os russos como os segundos leitores do mundo, atrás apenas dos chineses. 59% dos russos liam quase todo dia. O mercado em geral na Rússia, agora, depois de começar as sanções do Ocidente, se enfraqueceu a economia toda, deu uma retraída. Mesmo assim, o livro na Rússia ainda é, na média, metade do preço da Europa. O mercado infantil responde aí por 25%. Em faturamento, cresceu 8% em 2016, o último dado a que eu tive acesso. Um mercado que vem se concentrando nas editoras grandes. O governo, para incentivar, reduziu lá o IVA sobre livro de 18% para 10%. E agora está fazendo um programa de incentivar a leitura no verão, que era um hábito que os russos tinham muito no tempo soviético. Estão tentando fazer com que os russos voltem a ler no verão agora também. E do ponto de vista da produção, como é que é essa literatura pós-soviética? Então, até 91, o cânone da literatura russa era um cânone cindido, né? Que tinha a literatura soviética e a literatura que se fazia fora da União Soviética. Quando cai o regime em 91, muitos dos escritores emigrados puderam até voltar fisicamente para a Rússia, caso o Solzhenitsyn, ou pelo menos voltarem suas obras, ou no caso de alguns, nem voltarem, circularem pela primeira vez. Escritores como Nabokov, como Brodsky, como Navlatov. Além disso, o país pôde recuperar e descobrir escritores que tinham ficado na União Soviética, não tinham saído de lá, mas que não podiam publicar. Talvez o caso mais espetacular seja o absurdista Daniil Harms, essa corrente de vanguarda, o Harms que morreu em 41. Os escritos ficaram todos guardados numa mala por um amigo dele, uma mala que sobreviveu a cerco de Leningrado, a Segunda Guerra Mundial, e que veio aflorar depois do fim da União Soviética. E tem também, obviamente, os escritores vivos, escritores que começaram a criar nessa época, então já sob influência de literatura estrangeira e desse cânone em processo de unificação. O que tem sido interessante na recepção russa da literatura russa no Brasil nos últimos anos é que esses escritores vivos russos começam a chegar. Está saindo daquele esquema que é só Tolstói e Dostoiévski. Por exemplo, na Flip já vieram 3 escritores russos. O primeiro que veio em 2014 foi o Vladimir Sorokin, que hoje está com 63 anos. Ele veio porque foi traduzida uma peça dele, Dostoiévski Trip, e até essa peça foi montada, elogiada a montagem na direção da Sibeli Forjas. Depois, 2 anos depois, veio a Svetlana Alexievich, a escritora que ela é bielorrussa de identidade, de nacionalidade, mas enfim, ela escreve em russo. Svetlana tem esses livros que misturam, que ela faz coleta de relatos reais muito fortes e os estrutura quase como grandes reportagens. A Svetlana
Lá na Rússia ela não é muito bem falada, não é considerada uma escritora de primeiro time. O próprio Dobrenko fala, eu sou muito simpático a ela politicamente, mas eu não entendo como ela ganhou o Nobel. De qualquer maneira, aqui no Brasil ela fez bastante sucesso, já foram publicados 3 livros e está saindo o 4º. E a última russa que veio para o Brasil foi a Ludmila Petrushevskaya, que veio na Flip agora, na Flip de 2018. Antes disso ela esteve no Rio, esteve em São Paulo, fez um karaokê absoluta vergonha alheia, mas o fato dela não saber cantar não significa que a Petrushevskaya não sabe escrever. Ela já é uma autora de 80 anos. Além disso, tem outros escritores russos que ainda não vieram à Flip, mas que têm sido publicados aqui com uma certa frequência. Por exemplo, o Vyacheslav Kuprianov, poeta, o pai do verso livre na Rússia. A Tatiana Tolstaya, que é da família do Tolstói. O Viktor Pelevin, enfim. E tem outros autores que me parece que estão no radar das editoras, mais cedo ou mais tarde vai chegar as obras dele aqui. Eu não quero ficar cuspindo um monte de nome eslavo, mas, por exemplo, tem o Dmitry Bykov, um gordinho muito debuxado, que fala muito sobre literatura também, muito midiático, aparece bastante na TV russa. Tem o Viktor Erofeev, um ensaísta muito fino. E a Ludmila Ulitskaya, que talvez seja a escritora russa de maior difusão internacional. São nomes que vão aparecer no radar da gente e conforme eles forem sendo trazidos para o Brasil, a gente vai mostrando essa produção aqui no Nocaute aos poucos. Gostou? Bom, espero que sim, porque dá um trabalho do cão montar as produções aqui do Nocaute. Agora, hoje eu aprendi um truque que eu vou passar para você. Você se inscreve no nosso canal e aí toda vez que aparecer o sininho vermelho no pé do vídeo, você clica ali e o que acontece? Você passa a receber em primeira mão todas as notícias do Nocaute. E ó, é 0800 na faixa, não paga um tostão, tá bom? Tchau!